Oi, 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 boa noite. Pelo visto, hoje só vai estar eu e Concita, né? A gente vai bater papo aqui com essas meninas, hein, amiga? Pois Mas a gente vai deixar gravado os exercícios e vão botar mais exercício do que deveria. Isso, estão tudo de castigo. Vão estar de castigo, né não? Tudo de castigo, tudo de castigo. As aulas dessa semana foram super legais, né? Porque foi falando bem dessa questão assim de tecido, da importância da gente entender dos tecidos, da importância da gente saber a questão do desleixo, né? A diferença do que é desleixo e o que é conforto, né? As ocasiões especiais, né? A gente pensando aqui nesse meio da área de saúde, muitos congressos que tem, feiras, né? Porque a gente vê assim, principalmente quem é nutricionista, a gente sabe que às vezes tem essas feiras aí de nutrição, então congressos, feiras, tudo isso faz muito parte do dia a dia das meninas da área de saúde, né? Total. Até a Andréa também, né, que é da harmonização facial, as dentistas também, que estão investindo muito nessa questão de ROF, está tendo muito evento. Os próprios laboratórios, né, fazendo... E nem é só congresso grande, né, como se a gente vê que às vezes tem esses congressos menores, né, mas que são super fortes, assim, de pessoas, exatamente, importantes, porque são pessoas ali, é um nichozinho de mercado que é sempre muito bem dentro da área. Uma coisa também que eu noto é que, assim, muitas vezes acontece que os congressos, né, têm apresentação de trabalho. Sim. Não é só uma ida ao congresso, é uma ida ao congresso para fazer uma apresentação de um trabalho, né? Apresentar algum trabalho científico, algum estudo de caso, né? A gente atende muito essas médicas que às vezes vão fazer uma apresentação mesmo. E aí, claro que isso pesa mais, né? Não fica só mais aquela história do congresso de fazer network, de entregar. É muita história assim, a minha imagem que está ali na frente, né? É a minha toda essa credibilidade que eu já conquistei, né? E como eu posso potencializar isso? E principalmente se a gente pensar, se for uma área muito masculina, que às vezes a gente atende, ortopedia. né? Ortopedia, as meninas da cirurgia do aparelho digestivo, né? A própria cardiologia também é. Então, assim, também de entender que você não precisa trazer masculinidade. Na verdade, você pode trazer força com outros elementos, né? Tentar suavizar um pouco as cores, trazer o feminino também nessas cores, trazer o acessório, né? A gente teve o caso da nossa... que está participando aqui da imersão, que foi a André, acho que ela nem está hoje aí, mas que ela colocou um blazer, um conjunto todo branco, e aí eu sugeri um colar bem poderoso, né, que traz esse impacto, e ela falou que foi uma maior repercussão, que todo mundo ficou perguntando de onde era, tal, para trazer, ela traz essa força na alfaiataria, né, Cata, nessas linhas mais retas, mas não deixar esse feminino, né, não trazer, eu acho que principalmente na área de saúde, eu vejo muito que as pessoas usam muito preto ainda, né? Eu acho que a gente pode trazer outras... Muito legal isso. Eu estava fazendo uma mala... Outras possibilidades, um azul marinho, um verde militar, o próprio off-white, o próprio branco, que é super chique. Super chique, está super em alta. Eu estava fazendo uma mala com a cliente essa semana, que é médica também, né? E ela é oncologista, vai para um congresso em Chicago. E a gente fazendo, e aí ela ficou, eu preciso levar esse casaco preto, ela tem um casaco vinho lindo, ela tem um casaco off-white. Aí eu, calma, vamos fazer aqui a mala. Mas que preto é preto. A gente montou a mala, tipo assim, não está fazendo falta, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender um pouquinho disso. A gente fica, às vezes, muito na mesma, parece que fica com aquele medo, aquela sensação, né? Mas, assim, eu acho que as aulas, quem assistiu às aulas essa semana, né?
ficou com essa pulguinha atrás da orelha, né, sobre tecido, né, a gente fala muito dessa reflexão de olhar as etiquetas de composição, ver o que você está comprando, né, ver se pode mesmo colocar na máquina, né, porque senão a gente vai e fica a peça acaba rápido, mais do que o normal. Então, assim, a gente, talvez assim, há poucas pessoas, Gabi e Patrícia entraram aqui, né, mas a gente vai colocar aqui qual foi a nossa ideia de hoje, né? Que seria debater um pouquinho, se alguém tivesse alguma dúvida, mas de exercício, né? Então, assim, o exercício que eu queria trazer hoje, quando a gente fala de tecidos, é que vocês fizessem uma reflexão e fizessem uma geral no closet de vocês. Vocês entendendo quais são os tecidos que mais tem nas roupas de vocês, a composição que mais tem nas roupas de vocês. Lembrando que tecidos naturais, como o linho, a seda, o algodão, né, que são 100% naturais, né, eles vão ter uma exigência maior de cuidado, né, porque eles têm uma excelência maior, né, de elegância, de Em contrapartida também, né, Cata, vão ser mais custosos também, vão né? ser mais caros. Não é à toa, né, gente, que essas peças, elas são mais Paty até entrou onerosas. aqui, eu já, quando botou hoje, a gente já pergunta, né? E aí, Paty? Você tá fazendo? Tá conseguindo fazer? Tá assistindo as aulas gravadas? Gente, boa noite. Desculpa Boa a demora, noite. porque a correria aqui do dia não deu para eu entrar a tempo. Então, eu não assisti os vídeos dessa semana ainda. Eu tô para assistir, tá? Assiste, Porém, que é bem curtinho, é bem tranquilo. sim, Bem... sim, sim. É porque realmente foi por falta de tempo mesmo. E essa Copa, assim, né? Eu tô com roupa de academia aqui. Eita! Então, em relação a tecidos, eu tenho uma dificuldade muito grande de identificação de tecidos. O máximo que eu consigo identificar é um linho, uma seda, realmente uma coisa que eu preciso trabalhar bem em mim. Intuitivamente, eu consigo fazer algumas composições, mas por conhecimento exato, eu não tenho muito. Em relação a tecidos, não. Mas tu tem esse hábito na hora da compra? Quantas vezes tu olhar comprou a composição? olhando? Como? Não é o toque, não é você conhecer pelo toque, é você olhar a composição, entendeu? Entendi. Porque às vezes você compra um blazer, por exemplo, que é um blazer de linho, é quando você olha o forro é poliéster. Então, esse blazer ele vai ser mais barato por conta também desse forro. Mas a gente tem que pensar que se morar num lugar quente, esse poliéster, não vale a pena, gente, porque vai esquentar pra caramba esse blazer. Então, às vezes, é melhor esperar uma promo legal ou até ver um blazer que não tenha forro. Hoje mesmo, uma cliente minha comprou e era 100% linho, e ele não tinha forro. É um blazer mais molenguinha, mas para ela tudo bem. Mas tem que olhar essa etiqueta de composição, entendeu? Começar praticar isso, sabe, Paty? É aquela mudança mesmo de comportamento do consumidor que a gente tem que ter. Entender aquela etiquetazinha de composição, ela está dando ali tudo, está dando todas as informações daquela peça que a gente está comprando. Então, não só os tecidos que compõem, mas também a forma que a gente tem que manuseá-las, a forma que a gente tem que passar, a forma que a gente tem que lavar, se ela pode ou não ir para a máquina. Porque, às vezes, não vale a pena a gente comprar aquela peça que não pode ir para a máquina. Se no meu dia a dia, eu preciso que minhas peças estejam na máquina de lavar. Eu não vou ter essa possibilidade, né? Então, é mudança de comportamento mesmo, sabe? Assim, a gente começar a mudar o comportamento. Tem muita gente que faz o quê? Corta logo a etiqueta de composição, né? Primeira não coisa. Pode Quem mais. incomoda porque coça, não. Você corta de depois composição você aprende. eu não corto, não. Eu vou dar uma olhada, principalmente nas minhas jaquetas, até que eu nunca cheguei a olhar o das minhas jaquetas. Pois Então, uma das tarefas dessa semana é isso. Termina de assistir às aulas para olhar também com mais profundidade, tá? E fazer essa geral no closet, né? Também a gente pensou em outra atividade que faz parte das aulas ao vivo, das aulas gravadas, né? Que é trazer a história assim. A gente fala muito, a Cons traz essa aula falando do conforto, da importância da diferença do desleixo para o conforto, né? Que a gente precisa entender essa diferença, né? E a gente sente muito isso quando as clientes procuram a gente para montar mala para congresso. Ficam tudo desesperado. Então, assim, a gente queria propor um desafio de pensar que vocês montassem 5 looks,
como se vocês fossem passar uma semana no congresso, né? E desses 5 looks, vocês montassem um que fosse 100% conforto. Ai, Cata, mas como é que eu vou fazer isso? Pensa no último congresso, talvez, que vocês foram, né? Ou então um congresso que vai vir, porque isso aí já está fazendo vocês praticarem, né? Arrumar a mala, né? Fazer com antecedência, ver às vezes o que está faltando. A Paty falou assim, vou ver minha jaqueta. De repente vai ver a jaqueta nem está mais servindo, ou a jaqueta não está tão boa, mas estava lá encostada no closet, e aí de repente apareceu o congresso, achava que tinha a jaqueta. Então é um desafio para vocês começarem a praticar também isso de vocês arrumarem mala para congresso bem antes, né? Se não deixar para a última hora. Isso. E é aquela coisa, né, Cata? Tudo que a gente pratica, a gente fica boa. E aí vocês vão ter essas aulinhas gravadas, que eu acho que isso facilita muito, né? De você pensar assim e realmente tentar otimizar, porque otimiza muito tempo mesmo, né? Imagina você tá lá, levar... Outra coisa, levar peça que não vai usar, levar mala cheia. Você já olha aqui, já trabalha as composições, aqui. né? As Exatamente. composições, vou levar essa blusa. Então, assim, é fazer um esforço mesmo de pensar que, assim, esse final de semana, a minha tarefa vai ser essa, eu vou fazer. Mas tem que ser. E se não colocar em prática, gente, é tempo e dinheiro perdido. Né? A gente tem que tentar mesmo conseguir um tempinho aí. Eu recebi, assim, no particular, algumas meninas que não estavam conseguindo terminar de assistir a aula, sabe, Conce? Que iam se esforçar, até disse, gente, não deixa passar muito tempo, porque assim, assiste uma aula ao vivo, depois não assiste, vai ficando meio solto, vai ficando solto, Então, assim, é tentar realmente pegar esse final de semana para meio que tentar fazer essa conclusão, sabe? E a gente fez essas aulas mais curtinhas também, pensando nisso, né, Cata? Para realmente não ficar uma coisa... No trânsito, a gente consegue. Né? Mais curto que um podcast. Às vezes está ali se maquiando e consegue ver, entendeu? Exatamente. Então, é trazer essa facilidade, essa praticidade para o dia a dia mesmo. A gente deixou aqui, vai ficar gravada essa aula, a gente deixou os exercícios e a gente vai lá colocar no grupo agora. A gente brincou, Paty, que não tinha entrado ainda, que vai ficar todo mundo de castigo esse final de semana. Tá tudo de castigo. Quase ninguém entrou no grupo, quase ninguém entrou na aula ao vivo. Tudo de castigo. Né? Paty, vai olhar essa composição, vai olhar essas etiquetas, tá? De verdade. Sei lá, vou olhar aqui 10 peças, mas começa a olhar mesmo, porque isso faz toda a diferença. Pode deixar, vou olhar. Assim que eu chegar em casa. E vai mandando pra gente, vai trocando ideia com a gente. Viu? Um beijo bem grande, Paty. Beijo, com. Beijo, Cata. Tchau. Vamos voltar à atividade gente. lá. Tchau. Beijo.